Oi gente, meu nome é Laura, eu sou uma das voluntárias do Explica Enem na área de matemática e hoje a gente vai estar falando sobre prismas. Primeiro vamos dar uma definição, né? O que são prismas? Prismas são sólidos geométricos que possuem duas bases poligonais. O que são bases poligonais? São bases que são formas geométricas planas, tipo quadrado, triângulo, hexágono, entre essas. E ele tem um número limitado de faces laterais. As faces laterais de prismas são exatamente iguais aos números de lados do polígono que constitui a sua base. Por exemplo, vamos dizer que temos um prisma com base triangular. A base é um triângulo. As faces laterais desse meu prisma vão ser iguais a 3, porque um triângulo tem 3 lados. E assim sucessivamente. Quais são os elementos de um prisma? Tem que conhecer o nome dos elementos de um prisma, que geralmente em questões do Enem, de vestibulares, eles vão chegar e falar a aresta lateral do prisma, a base do prisma, a face lateral do prisma, e eu tenho que saber o que é uma aresta lateral, o que é uma face lateral, o que é uma base. Então, o que é uma base? A base vai ser o nosso polígono, que é o triângulo, o quadrado ou o pentágono. A base vai ser constituída de dois polígonos iguais. Então, se minha base for um quadrado, eu vou ter dois quadrados no meu prisma. E é assim que eu vou diferenciar a base de uma face lateral. A face lateral é qualquer face que não seja uma base. Então, se eu tenho, continuando com o meu prisma que é o quadrado, eu tenho lá que a base é um quadrado. Eu tenho lá minhas duas bases, meus dois quadrados. Todas as outras faces são minhas faces laterais. E as faces do prisma são compostas pelas bases e pelas faces laterais. Então, é qualquer polígono que vai estar limitando o meu prisma é uma face. Temos ainda as arestas. O que são as arestas? São segmentos de retas formadas pelo encontro de duas faces em um prisma. Ou seja, vou pegar a canetinha aqui para mostrar. Isso aqui é uma aresta, tá vendo? Isso aqui é uma aresta, é uma aresta. É o que forma uma face, certo? Por exemplo, isso aqui também é uma aresta. Arestas da base são os segmentos de retas que vão estar formando uma base. Então, nesse caso, são esses 5, e mais esses 5 aqui embaixo. Arestas laterais são segmentos de retas que vão estar ligando as duas bases. Então, ligou a base de cima, essa base 1, com a base de baixo, a base 2, é uma aresta lateral. E por último, o vértice. O vértice é o encontro entre duas ou mais arestas. Então, duas ou mais arestas se encontraram, temos um vértice. Por exemplo, aqui é um vértice, aqui é outro vértice, aqui outro vértice, e assim sucessivamente. Como que a gente classifica os nossos prismas? Eles podem ser classificados quanto ao número de lados. Ou seja, se nosso prisma for um prisma triangular, a gente tem a base constituída de triângulos. E ele vai ter 3 faces laterais. Um prisma quadrangular, base constituída de quadriláteros, quadrados ou retângulos, e 4 faces laterais. Base pentagonal, prisma pentagonal, a base é constituída de pentágonos, e eu vou ter 5 faces laterais. Hexagonal, a base é constituída de hexágonos e 6 faces laterais, e assim consecutivamente. Também podemos classificar quanto à inclinação da aresta lateral com relação à base. Ou seja, a gente tem esta aresta lateral, isso aqui é uma aresta lateral e isso aqui é uma base. Neste caso, eles formam um ângulo de 90 graus, ou seja, isto é um prisma reto. Mas, se eu pegar esta aresta lateral, a minha linha aqui não ficou reta, e esta base, eu vou ter um ângulo diferente de 90 graus, nesse caso 104 graus. Ou seja, eu tenho um prisma oblíquo. Agora a gente vai estar calculando as áreas. Como que eu vou calcular a área da base? A área da base nada mais é do que a área do polígono que a forma. Por exemplo, um prisma triangular, qual que é a área da base dele? É a área do triângulo. Um prisma quadrangular, qual que é a área da base dele? A área do nosso quadrado ou retângulo. Um prisma pentagonal, qual que é a área da base? A área do nosso pentágono. E assim sucessivamente. Como que eu calculo a área de um pentágono?
Isso já foi ensinado nas aulas anteriores de geometria bidimensional, certo? Então, é só utilizar os mesmos fórmulas que foram ensinadas lá aqui, que é sucesso, que dá certo. A área lateral. Se for um prisma reto, vai ser a soma da área de todos os retângulos que formam as laterais do prisma. Se for um prisma oblíquo, é a soma da área de todos os paralelogramos que formam as laterais do oblíquo. E tendo a área lateral e a área da base, eu posso calcular a área total. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque nós temos 2 bases, certo? Volume. Como que eu calculo o volume de um prisma? O volume do prisma é a área da base, vezes a altura. A altura, no caso de um prisma reto, nada mais é do que esta dimensão aqui, que é esta aresta, que é uma aresta lateral, certo? Mas, se eu tiver com um prisma oblíquo, a altura não é esta aresta, mas sim é a distância entre a base superior até a base inferior. Essa é a altura. Diagonais de paralelepípedos. Essas aqui são 2 fórmulas que são importantes de serem decoradas, principalmente se você for fazer um outro vestibular, que seja o Enem. Não costuma cair em Enem isso, cai mais em outros vestibulares por ser questões mais complexas. Mas paralelepípedos, sejam eles cubos ou não, ou só o paralelepípedo mesmo, eles possuem 2 diagonais. A diagonal da base, que é a diagonal de um quadrado normal, que tem o mesmo cálculo que a diagonal de um quadrado, né, que esse caso é dado por x, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Mas a gente também tem a diagonal do nosso paralelepípedo, que é dada por d, que é a diagonal entre os vértices E e C, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, esse é um ponto que pode ser, uma fórmula, perdão, que pode ser decorada, porque em outros vestibulares da FUVEST, esses vestibulares mais difíceis um pouco, eles costumam cobrar questões que caem nessas fórmulas, que são fórmulas, principalmente a diagonal do paralelepípedo, são fórmulas não tão comuns em vestibulares, aí ficam questões mais difíceis um pouco. E agora, para a gente poder aplicar tudo isso que a gente estudou agora, a gente vai fazer um exercício que caiu no Enem de 2014. Eu recomendo que você pause esse vídeo, leia o enunciado, olhe a figura e tente resolver por você mesmo. E depois acompanha comigo a resolução, acompanha comigo se a resposta deu certo ou não, certo? Então, eu considerei que você já pausou, já fez, e vamos ler agora o enunciado e fazer juntos. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem e colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Então, aqui eu separei a parte mais importante de todo o nosso enunciado e deixei a figurinha. E aqui são algumas informações que temos no enunciado. A altura de 2 metros, largura do topo de 6 metros, comprimento de 20 e a largura do fundo, que foi calculada. O que ele fala aqui da largura do fundo? Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Então, cada metro de altura do silo. O silo tem 2 metros. Então, vai ser 2 vezes 0,5. Então, isso é o que a largura do topo tem a mais. Então, eu vou pegar a largura do topo menos esse valor calculado, que vai dar 5 metros. Então, a largura do fundo é 5 metros. Sabendo disso, a gente vai ter que calcular o volume do nosso prisma.
Mas para calcular o volume, primeiro eu tenho que calcular a área da base, que é o nosso trapézio, que é isso aqui, certo? E como que eu calculo a área da base área de um trapézio? É a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou ter 6, base maior, mais 5, base menor, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. E aqui, corta, né? Vai dar 11 metros quadrados, a área do trapézio. Eu adicionei aqui, como uma informação adicional, a área do trapézio. Agora que nós já temos a área do trapézio, que é a área da base, né? Nós podemos calcular o volume do nosso prisma. Como que é o volume do prisma? Vai ser a área da base vezes a altura. Observe aqui que a altura não é mais esse H. Tá vendo? A altura é o nosso comprimento. Porque se isso aqui é a base, aqui, ó, base, Bzinho de base, e esse aqui é a outra base, a altura seria o meu comprimento. Certo? Então, vou ter 11, que é a área do trapézio, vezes a altura, que é o comprimento, que é 20. Então, 220 metros cúbicos. Este é o volume do prisma. Coloquei aqui como outra informação adicional. Temos o volume do prisma. Agora, a gente quer saber qual a quantidade máxima de forragem que cabe. Sendo que a gente sabe que 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então, se a gente tem 220 metros cúbicos, a gente vai dividir por 2 metros cúbicos para saber quantas toneladas cabem no meu silo. E isso eu vou ter 110 toneladas, que dá a letra A como resposta, que é a resposta certa. Então, perceba-se, tudo que eu tive que fazer é calcular o volume deste meu silo, deste meu prisma trapezoidal, e com o volume deste meu silo trapezoidal, calcular quantas toneladas cabem nele, baseado numa informação que me foi dada no enunciado. Uma questão simples, fácil de ser resolvida. Espero que você tenha conseguido compreender a resolução. Espero que você tenha conseguido resolver esse problema sozinho, tá? No nosso próximo vídeo eu vou estar resolvendo outros exercícios também de prisma e também de ENEMs anteriores, porque prisma é uma questão recorrente no Enem. Então, sempre cai em Enem, pelo menos uma questão. Em todo Enem vai cair. Enem adora figuras tridimensionais, figuras geométricas. Então, é algo que vale a pena estudar bastante, vale a pena lembrar de todas as fórmulas e de fazer todos os exercícios que puderem serem feitos dos Enems anteriores. Tá bom? Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.